O diabetes é uma doença crônica caracterizada pela deficiência ou ausência do hormônio insulina, acarretando alterações no metabolismo. A terapia nutricional é um dos componentes essenciais no tratamento do diabetes, juntamente com a terapia medicamentosa, que são as insulinas, a atividade física, a monitorização glicêmica e a educação continuada. O plano alimentar deve ser individualizado e levar em consideração uma série de fatores: idade, sexo, peso e medicações em uso. Para que sejam alcançados os objetivos terapêuticos e melhorar a qualidade de vida do paciente com diabetes, é fundamental a adesão à terapia nutricional. Terapia essa que nada mais é do que uma alimentação saudável, que seja capaz de oferecer todos os nutrientes necessários para a promoção do crescimento e desenvolvimento do paciente, mantendo as glicemias estáveis e proporcionando bem-estar. É o que vamos ver neste programa. Os objetivos da terapia nutricional é de fornecer os nutrientes necessários para a criança que está crescendo e se desenvolvendo e para o adulto para a manutenção do peso. Também é importante para o bom controle do diabetes. Com o planejamento nutricional, a pessoa com diabetes aprende a reconhecer e escolher alimentos saudáveis, mudando seus hábitos para melhor. Quer ver só? A minha alimentação é mais ou menos baseada em fruta. Eu gosto bastante de comer fruta, todas as frutas. Tem 6 refeições por dia: café da manhã, almoço, janta, lanche das 5 horas e lanche das 10. O que é uma alimentação saudável? É quando nós ingerimos todos os grupos de alimentos, porque cada um deles tem um determinado nutriente em maior ou menor quantidade, e o conjunto deles é que vai fazer com que a gente tenha uma boa saúde. Por exemplo, numa refeição como de jejum, o ideal seria que a gente ingerisse um leite ou um derivado, um cereal, que pode ser um pão, um bolo ou algum cereal de milho, por exemplo, ou de arroz, né? E uma misturinha para passar no pão, que pode ser uma margarina, pode ser uma ricota, um requeijão. A gente assim consegue todos os nutrientes importantes. Uma refeição como almoço e janta, por exemplo, a gente precisa ter também os carboidratos através do arroz, da batata ou da massa, a leguminosa, que é uma fonte proteica, que pode ser o feijão, a lentilha ou a ervilha, as verduras e os legumes, e uma porção de carne ou ovos. Um mito com relação ao açúcar: o paciente com diabetes pode ingerir alimentos com açúcar, desde que dentro daquela cota de carboidratos que a gente prescreveu para eles. Tá? Nas outras refeições, que seriam os lanchinhos intermediários, o ideal é que sejam consumidas frutas. 4, 5 porções de frutas por dia vão nos fornecer a quantidade de vitaminas que a gente precisa. Mas o que são e como se classificam os nutrientes? Vamos descobrir agora? Nutrientes são substâncias presentes em todos os alimentos e foram classificados em 3 grandes grupos. Energéticos, onde estão principalmente os carboidratos e as gorduras. Reguladores, as vitaminas, os minerais, fibras e água fazem parte desse grupo. E os construtores, formados pelas proteínas. Vamos conhecer um pouco mais sobre eles. Tudo bem? Os carboidratos são a principal fonte de energia dos seres humanos e participam de diversas funções em nosso organismo. São divididos em carboidratos simples, como a glicose, a frutose e a lactose, e complexos, como o amido e os grãos integrais. As proteínas são nutrientes construtores e servem para a manutenção da massa muscular e reparação dos tecidos. São encontradas na carne, nos ovos, no leite e em leguminosas. As gorduras são fontes de energia e dividem-se em saturadas, insaturadas e poliinsaturadas. Já as fibras são porções dos vegetais que não são absorvidas pelo organismo. As fibras aumentam a sensação de saciedade e melhoram o funcionamento do intestino, além de ajudarem a diminuir a absorção de gorduras como o colesterol. As vitaminas são importantes nas defesas do organismo.
na regulação do crescimento e do metabolismo e na redução da formação de radicais livres. Frutas, verduras e legumes são fontes de vitaminas. Junto com a água e com os minerais, esses são os nutrientes que todos nós precisamos para viver com saúde e para um plano alimentar equilibrado. O plano alimentar ele é individualizado. Cada paciente necessita de uma quantidade diária de quilocalorias e dessas quilocalorias, um percentual é para os carboidratos. Conforme a atividade física do paciente, sua rotina, seus hábitos alimentares e até sua condição socioeconômica, a gente faz uma individualização. Por isso fica diferente para cada paciente. Pacientes com a mesma idade, mesma estatura, mesmo peso, podem ter planos alimentares diferenciados. O objetivo é qualidade de vida, né, alimentação saudável e o bom controle do diabetes. O plano alimentar dos pacientes é todo feito utilizando-se medidas caseiras, ou seja, utensílios que normalmente nós temos em nossa casa. Porém, esses utensílios têm diversos tamanhos e modelos. A medida padrão é a colher de sopa. Portanto, precisamos saber quantas colheres de sopa cabem nos utensílios que utilizamos em nossa casa. A regra dos 3 Qs é muito importante para determinar o bom hábito alimentar do paciente. O primeiro Q seria a qualidade da alimentação, o mais variado possível, procurando ingerir todos os grupos de alimentos, que com isso ele vai estar ingerindo todos os grupos de nutrientes. O segundo Q seria a quantidade a comer. Tá? Cada um tem uma cota de carboidratos, de lipídios, de proteínas, que são os macronutrientes, cada um com a sua função. Se essa cota for ultrapassada, vai influenciar diretamente no ganho de peso e no controle metabólico também. O terceiro Q seria o quando comer, ou seja, ter hábitos alimentares saudáveis também significa ter horários para comer e intervalos entre as refeições. O que é importante lembrar quanto à alimentação e o diabetes? Seguir a regra dos 3 Qs, né, muito importante. Fazer a ceia antes de deitar, principalmente aqueles pacientes que utilizam a insulina NPH para evitar a hipoglicemia na madrugada. Que todas as recomendações, né, de nutrientes para o paciente portador de diabetes e do não portador de diabetes são as mesmas, tá? E que a atividade física é muito importante também para gastar essa energia que a gente está ingerindo. Hoje, a gente viu a importância do plano alimentar. O paciente com diabetes deve consultar uma nutricionista no mínimo a cada 6 meses, ou sempre que houver mudanças no estilo de vida ou em situações especiais. A terapia nutricional é indispensável no tratamento do diabetes.